Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, ao terminar o Evangelho, o acólito apagou a chama do Círio Pascal. Círio Pascal simboliza Nosso Senhor. Hoje ele sobe aos céus, então ele não está mais presente entre nós. Por isso que o acólito apaga o Círio Pascal. Significa que ele subiu aos céus. E Nosso Senhor, antes de subir aos céus, vai dar as suas últimas recomendações. Nosso Senhor vai dizer aos apóstolos o que eles devem fazer, aquilo que é como o seu testamento, suas últimas palavras. Novíssima verba, como se costuma dizer. Novíssimas são as últimas e verba, palavras. Quais são as últimas palavras de Nosso Senhor? Sempre quando alguém falece, o que ele diz por último tem uma grande importância, porque é o seu último testamento, última recomendação. Então, antes de subir aos céus, Nosso Senhor estava com os discípulos e ele vai censurar-lhes, vai lhes censurar a sua incredulidade. Curioso, Nosso Senhor podia censurar outras coisas, podia censurar a falta de caridade, censurar a falta, não sei, de alguma outra virtude. Pois bem, ele vai censurar aos apóstolos a sua falta, a sua incredulidade, como botando o dedo numa ferida especialmente importante, que é a base de todas as outras. Quem não crê está perdido. Quem não crê não sabe o caminho de Deus para chegar a Deus. Quem não crê não tem nenhuma esperança de salvação. Então Nosso Senhor vai dizer a eles que eles foram incrédulos e tiveram dureza de coração. Por que dureza de coração? Porque na fé a vontade também tem sua parte. Porque o ato de fé é crer naquilo que nós não vemos. E para isso a vontade tem que também dar a sua adesão. É um ato complexo, no qual entra a inteligência e a vontade. Se a vontade for dura, se a vontade for rebelde, ela não vai crer. Então Nosso Senhor vai repreendê-los e aqui explica melhor por não haverem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então, qual foi a incredulidade deles? Foi de não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Quem o tinha visto ressuscitado? Santa Maria Madalena, as santas mulheres que depois foram ver os apóstolos e disseram para eles que elas tinham visto junto ao túmulo a terra, a porta, aquela pedra tirada do lugar. Elas puderam ver dentro do sepulcro e os apóstolos não quiseram crer. E Nosso Senhor, então, antes de subir aos céus, vai lembrar a eles esse pecado e vai lhes repreender, porque eles não creram naqueles que tinham visto Nosso Senhor e lhe tinham levado a fé, lhe tinham levado a boa nova. E assim é até o fim do mundo. Nós não vemos, mas foram outros que vieram nos dizer, da parte de Nosso Senhor, e isso é a história da Igreja, ao longo dos séculos. São Pedro viu Nosso Senhor, e eles vão nos trazendo essa fé ao longo dos séculos. E nós devemos crer naqueles que viram, aqueles que viram, até São Pedro. Não é só essa sequência de ter visto, mas é também o Espírito Santo que ilumina cada homem que é batizado. Mas há uma sequência mesmo assim. E essa sequência vem dos apóstolos. Eles viram e testemunham que viram. Nós não devemos fazer como eles, que não quiseram crer, muito pelo contrário, nós devemos dar toda a nossa fé a essa sequência apostólica que nos dá a certeza de que Nosso Senhor é Deus, que Nosso Senhor é o Redentor, que Ele é aquele que ressuscitou e veio nos trazer a salvação. E depois Nosso Senhor vai dar a eles, antes de subir aos céus, vai dar a eles a sua missão. E a sua missão está
intimamente ligada ao que ele acaba de dizer, que é justamente a virtude da fé. E vai lhes dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Os apóstolos, os bispos, os padres têm como obrigação de ir pelo mundo inteiro. A igreja não deve se deter diante de nada, porque Nosso Senhor é Deus, Ele que é o mestre, Ele que é o rei. Então, se um país impede os padres de entrarem, os padres não devem levar isso em conta. Os padres devem observar a melhor ocasião de entrar mesmo assim. Assim foi durante o Império Romano. Eles não baixaram as mãos, eles continuaram a pregar, apesar das grandes perseguições. E quem vai em Roma, aliás, nossos irmãos estão para chegar, nosso irmão João da Cruz e irmão Geraldo, estiveram em Roma e visitaram as catacumbas. Os católicos não podiam se reunir de maneira pública, então eles cavaram, eles foram nos cemitérios que eram debaixo da terra, e lá se reuniam, e muitas vezes eram encontrados lá, eram perseguidos, e mesmo assim eles continuaram. Então nossos irmãos foram lá visitar o corpo desses mártires, Santa Cecília, Santa Inês, São Sebastião e inúmeros santos. Eles não deixaram de pregar. Por quê? Porque é Nosso Senhor que deu a ordem, e Nosso Senhor é Deus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, chineses, russos, seja quem for. Nós temos que pregar a fé católica em toda parte do mundo. E Nosso Senhor acrescenta estas palavras que são formidáveis, que são assim impressionantes. O que crer e for batizado será salvo. O que crer e for batizado será salvo. Se a pessoa crê e pede o batismo e permanece fiel à graça do seu batismo, à graça santificante do seu batismo, ele será salvo. Porém, o que não crer será condenado. Porém, aquele que não crer, que ele disser, não creio, eu prefiro a macumba, eu prefiro o protestantismo, eu prefiro o budismo, eu prefiro o judaísmo, eu prefiro a religião muçulmana, este não será salvo. Este perderá a sua alma. Só existe um Senhor, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe um Redentor, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe um Mestre, é Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem procurar outro, irá para o inferno. Quem procurar outro, perderá a sua alma. Daí a necessidade da gente rezar, da gente ajudar, da gente pregar, da gente auxiliar todos aqueles que não são católicos a virem para a religião católica, porque ela é a religião fundada por Nosso Senhor, que é o único Deus, com o Pai e o Espírito Santo. E o Evangelho agora vai terminar dando sinais da verdadeira fé, que são os milagres. Então o evangelista vai dizer que desde o início a pregação dos apóstolos era acompanhada de milagres, que Nosso Senhor havia anunciado. E eis os milagres que seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, são os exorcismos. Falarão novas línguas. Por toda parte a igreja teve conhecimento de todas as línguas do mundo, e nessas línguas ela pregou. Levantarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, esta não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e estes serão curados. E o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, elevou-se ao céu e está sentado à direita de Deus. Eles, porém, partiram e pregaram por toda parte. Então, Nosso Senhor, depois de lhes ter falado, subiu aos céus, e foi uma grande pena, uma grande tristeza
para os apóstolos, porque foi uma das maiores tristezas que eles tiveram, a da paixão e depois a da ascensão. A ascensão a gente põe entre os mistérios gloriosos, mas ele é também um mistério doloroso, porque eles não terão mais, nunca mais, terão a companhia sensível de Nosso Senhor. Nosso Senhor lhes fala e sobe aos céus, e depois eles estavam ali sozinhos, teriam que se virar sozinhos, teriam que organizar a igreja sozinhos. Tinha Nosso Senhor, é verdade, mas a partir dali não tiveram mais Nosso Senhor. Então, um grande motivo de tristeza. E essas tristezas que Deus envia na nossa vida são meios de purificação. Os apóstolos foram purificados por essa ascensão de Nosso Senhor aos céus. Mas se é uma tristeza, deve ser também para nós uma alegria. Por quê? Se nós amamos Nosso Senhor, nós devemos nos alegrar com a sua glória, com a sua glorificação. E hoje Nosso Senhor sobe aos céus. E nós devemos então nos alegrar de que Ele tenha recebido aquilo, a recompensa da sua paixão. É o grande dia da glorificação de Nosso Senhor. Eles, porém, partiram e pregaram por toda parte. E o Senhor operou com eles e confirmou a sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Então, para terminar, lembremos que Nosso Senhor é a cabeça do corpo místico e nós somos o corpo. E onde está a cabeça, está o corpo. Então, Nosso Senhor, que já está no céu, Ele nos, de certa maneira, abriu assim Ele foi adiante de nós para que nós estejamos também com Ele na ressurreição, na nossa ressurreição e na nossa ascensão no dia do juízo final. Nosso Senhor nos tenha com Ele e nós estejamos sempre na sua companhia pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.